Gostaria de falar esta manhã sobre perdidos e achados. E para isso convido-vos a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 1, apenas 2 versículos que são realmente muito conhecidos, 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Até aqui a palavra do Senhor. Podem sentar, por favor. A tradição atribui o livro de Gênesis e todo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Moisés, mas pelo menos o livro de Gênesis é muito duvidoso que tenha sido Moisés que o escreveu. Terá sido escrito em várias ocasiões, provavelmente em 4 ocasiões diferentes, por 4 grupos de pessoas diferentes, mas quando os hebreus descreveram a criação no livro de Gênesis, por quem escreveu, com certeza que nós não temos essa ideia. Pensamos que o povo do antigo Israel sempre adorou apenas um único Deus. Não é verdade. Não é verdade. Está historicamente comprovado que nos inícios os hebreus, já mesmo depois da saída do Egito, ainda adoraram durante um tempo vários deuses, como era tradição naquele tempo e naquela região, o politeísmo, terem vários deuses e não apenas um único Deus. Talvez isso explique porque é que diz aqui, quando Deus fala, diz: façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bom, mas isso é um pormenor que não é muito importante, pelo menos não é isso que eu quero falar esta manhã. Eu quero falar sobre a imagem de Deus e a semelhança de Deus. E nós normalmente, ao longo das Escrituras, quando ouvimos falar em imagem e semelhança, pensamos sempre que é a mesma coisa. Eu creio que não é. Que são 2 coisas diferentes, são 2 conceitos diferentes. O que é que representa a imagem de Deus? O termos sido criados, o ser humano ter sido criado à imagem de Deus. A imago Dei, não é? O que é que isso significa? Significa, desde mais, que o ser humano tem em si mesmo a centelha do divino, isto é, uma dimensão espiritual, que é única, que mais nenhum ser vivo tem, que mais nenhum elemento da criação tem. O ser humano tem a centelha do divino, tem uma dimensão espiritual, e por isso o ser humano está destinado a uma relação com Deus, a uma relação de proximidade, a uma relação de intimidade com Deus. E isso é que diz, isso é que significa termos sido criados à imagem de Deus. Depois também podemos dizer que significa, esta expressão, a imagem de Deus, significa que nós, os seres humanos, estamos numa posição diferente dos animais e da restante criação. E é por isso que a Bíblia fala nos seres humanos como a coroa da criação de Deus. Eu sei que hoje há muito hábito, muito carinho pelos animais, especialmente os animais de companhia, e até há pessoas que acham que há um céu para os gatos e um céu para os cães e essas coisas todas, que os cães vão para o céu e os gatos também. Há quem pense isso, pronto, tudo bem, ok, cada um pensa aquilo que quiser. Mas há uma diferença, é que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Os outros seres vivos não foram à imagem de Deus. Então, há uma diferença substancial, e é por isso que nós somos chamados a coroa da criação. E agora há uma moda filosófica que é a moda do especismo. Como há o racismo, que é discriminação entre pessoas de cores diferentes, há o especismo, que é a suposta discriminação entre seres de espécie diferente. E isto normalmente são os defensores dos animais que falam isto, como se os seres humanos estivessem ao nível dos animais. Como se isso para mim é reduzir a condição humana a uma dimensão puramente animal.
Ora, nós somos a criação de Deus, nós somos a imagem de Deus, nós temos a centelha do divino em nós fomos criados para a relação com Deus. Um gato e um cão não foram, nem um leão, nem um macaco, não foram criados para a relação com Deus. Mas os seres humanos foram. E isso faz a diferença. Nós somos a imagem de Deus. E finalmente, a imagem de Deus, falar em imagem de Deus, significa também que nós dependemos de Deus. O ser humano depende de Deus e só existe por causa dele, por sua soberana vontade. Agora, o que é que aconteceu? Entretanto, o que aconteceu foi que o pecado desfocou a imagem de Deus no ser humano e tornou-a irreconhecível. A imagem de Deus que ficou refletida em nós ficou desfocada e hoje está irreconhecível. Um pouco como aquela imagem que estão a ver ali. Há uma imagem que está completamente desfocada. Nós não conseguimos compreender muito bem o que é aquilo. Compreendemos algumas cores, compreendemos algumas formas, mas não conseguimos ver na realidade o que é que está ali. E assim também o ser humano decaído da graça, o ser humano, por causa do pecado, perdeu a imagem de Deus, ou não perdeu, mas a imagem de Deus nele ficou irreconhecível, ficou desfocada, completamente desfocada. Essa imagem ou marca não se perdeu por completo. Não se perdeu, mas precisa de ser restaurada. Amém? Não se perdeu, mas precisa ser restaurada. E eu gostaria de dar alguns exemplos sobre o que é que isto significa. A imagem de Deus em nós, no ser humano, por causa do pecado, ter ficado desfocada, ter ficado irreconhecível. Veja bem, um filho de família que se perdeu nas drogas, no crime, na marginalidade, perdeu o contacto com os pais, ou os pais cortaram com ele, ou ele cortou com os pais não sabem dele, ele não sabe dos pais, não há qualquer ligação, não há qualquer... ninguém consegue olhar para aquele rapaz e dizer que é filho de fulano e beltrano. Ele continua a ser filho daquela família ou não? O sangue que lhe corre nas veias é o sangue do pai e da mãe ou não? É óbvio que é. O sangue que lhe corre nas veias é o mesmo sangue do pai e da mãe. Ele continua a ser filho daquele pai e daquela mãe. Mas é um filho que se perdeu. A imagem dos pais não está refletida nele. Essa imagem está desfocada, está irreconhecível, ninguém reconhece. Mas ele continua a ser filho. Veja na história do filho pródigo o que é que aconteceu. O filho pródigo recebeu a parte da herança, quis abandonar a família, foi para longe, derreteu o dinheiro, espatifou o dinheiro e vamos encontrá-lo numa condição miserável, roto, a cheirar mal, a comer a tomar conta de porcos, que é uma coisa que para os judeus era um animal imundo, o mais imundo dos animais, e a comer o mesmo que os porcos comiam. Como é que estava a imagem do pai naquele rapaz? Completamente desfocada, completamente irreconhecível. A pergunta é, mas ele continuava a ser filho ou não? O sangue do pai, dos pais, continuava a correr nas veias ou não? É óbvio que sim. Ele achava que já não era filho, que já não era digno de ser chamado filho. O irmão mais velho achava ainda mais que ele. No entanto, o sangue continuava a correr nas veias. A imagem do pai estava desfocada, estava irreconhecível naquele rapaz. Mas ele, mesmo que não soubesse, ainda continuava a ser filho. Só viu um amém? Amém. O universo continuou não a ser a criação de Deus depois do desastre cósmico que aconteceu, porque houve um desastre cósmico entre o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia, onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no segundo versículo não sabemos quanto tempo passou, o período de tempo passou, pode ter sido milhares de anos. O segundo versículo vem nos dizer que a terra era sem forma e vazia,
Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aconteceu um desastre cósmico. Há várias teorias para isso. E aquilo que Deus queria é perfeito. Deus não queria uma coisa sem forma, uma coisa vazia. Deus não queria o caos. Deus queria o cosmos. Deus queria a ordem, a harmonia. Amém? Amém. Mas por alguma razão, houve ali um desastre cósmico qualquer, alguma coisa que aconteceu, que nós vamos encontrar que aquela criação de Deus que é perfeita, que é harmoniosa, que é o cosmos, vamos encontrar numa situação de desastre. A imagem de Deus estava na sua criação. Vamos ver no versículo 2, a imagem de Deus estava lá. Estava muito distorcido. Mas há um pormenor. É que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus não se ausentou por completo. Deus estava lá, à espera do momento de poder meter as mãos na massa e iniciar a reconstrução daquilo que Ele tinha criado inicialmente na perfeição e com harmonia. O Espírito Divino estava a pairar sobre as águas. E depois nós vemos, depois foi a separação das trevas da luz, o fim das águas e da porção sete e por aí fora, e Deus recriou, digamos, tudo aquilo que inicialmente estava destruído. Então a imagem de Deus é alguma coisa ontológica, tem a ver com o nosso ser. A imagem de Deus é aquilo que nós somos. Deus criou-nos à sua imagem. Ou seja, como seres espirituais para ter comunhão com Ele. Agora vamos ver o que é que fala a semelhança. E aqui a semelhança, sim, essa foi perdida. A semelhança fala de similitude ou parecença. Isto sim perdeu-se completamente. O que é a semelhança? A semelhança de Deus é a capacidade de pensarmos, de sentirmos, de agirmos conforme o Deus que nos criou. E isto é coisa diferente. E porque é que o ser humano caído, por causa do pecado, não consegue falar, pensar e agir como Deus? Por uma razão simples. Porque a Bíblia diz que tem a sua consciência cauterizada. Diz lá em 1 Timóteo, hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E cauterizado quer dizer, é como estar queimado, é como alguma coisa queimada no nosso corpo que se tornou insensível ao toque. Então Deus quer nos tocar, Deus quer, mas não temos sensibilidade. E o homem sem Deus, o homem mergulhado no pecado, o homem sem comunhão com Deus, não consegue, não tem semelhança com Deus. Ou seja, não age como Deus, não pensa como Deus, não fala como Deus. A semelhança ou imitação de Deus foi substituída pela semelhança ou imitação do pecado. Então, a imagem de Deus é aquilo que nós somos. Amém? É aquilo que nós somos. A semelhança é a maneira como pensamos, falamos e agimos. Voltando à história do filho que se perdeu na droga. O sangue continua a correr nas suas veias, ele continua a ser ontologicamente, o seu ser continua a ser um ser ligado, digamos, aos seus pais. A imagem dos seus pais está lá. Mas, apesar de desfocada, mas a semelhança não está. Porque ele não age, não fala e não pensa como os seus pais. Por causa de estar sujeito ao pecado. Da mesma forma, o filho pródigo continua a ser filho, apesar de não saber, e do irmão também achar que ele já não era filho. Não perdeu a imagem do pai, ficou apenas desfocada, mas perdeu a semelhança. Ele não falava como o pai, quando estava lá a tratar dos porcos, nem quando estava com os amigos a estourar o dinheiro, a espatifar o dinheiro com mulheres e bebida. Ele não falava como o pai, ele não pensava como o pai, ele não agia como o pai. Ele perdeu a semelhança do pai, mas não perdeu a imagem. Mas a imagem ficou desfocada por causa do pecado. Então nós precisamos recuperar a imagem de Deus. O homem perdido, o homem no pecado, precisa recuperar a imagem de Deus que está nele, a marca de Deus que está nele, desde o princípio, e precisa de recuperar a semelhança, que essa sim estava perdida. E como é que isto se consegue? Só há uma maneira, através de Jesus Cristo. Amém. Através de Jesus Cristo. Eu vou passar ali alguns versículos
O primeiro deles é em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz: o qual Jesus é a imagem do ser invisível, o primogênito de toda a criação. Depois, capítulo 3, versículo 10, diz: e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que é que isto quer dizer do rosto descoberto? Isto tem a ver com o tempo em que o Novo Testamento foi escrito, uma cultura helénica, uma cultura grega, dos gregos antigos. Como sabemos, foram eles que inventaram essa arte, que é o teatro. Então, como é que eram os teatros gregos, mais tarde reproduzidos pelos romanos também? Havia um anfiteatro, escavado normalmente na rocha, na base de um monte para cima, em semicírculo. Cá em baixo ficava o palco e as pessoas sentavam-se para assistir naquelas bancadas, monte acima, porque quem falasse cá em baixo ouvia-se ali mais facilmente. O que é que faziam os atores da antiga Grécia? Eles usavam uma máscara. Uma máscara que tinha uma coisa para segurar, e se eles faziam, se era um teatro de tragédia, eles punham uma máscara condizente com a tragédia. Se era uma comédia ou uma farsa, eles punham uma máscara. Então, é um teatro em que o ator dizia as falas e movimentava-se, mas colocava uma máscara para que as pessoas que estavam a assistir soubessem se aquilo era uma comédia, ou uma tragédia, ou uma farsa, ou o que fosse. O teatro evoluiu, deixou-se de usar máscaras, e hoje os atores de teatro, o seu rosto é a sua máscara. O seu rosto procura traduzir aquilo que eles estão a falar e que estão a representar no palco, porque o teatro é uma representação da vida, ou deve ser uma representação da vida. E já agora abro aqui um parênteses para vos convidar a vir no dia 24 de abril. Março, pois é. 24, já está quase. 24 de março, assistir a um teatro que o grupo de teatro da igreja vai apresentar. E é muito interessante. Não deve ter sido eu que escrevi, mas pronto. Então diz aqui: mas todos nós com o rosto descoberto, sem máscara. É o que ele quer dizer. Não estamos aqui como os atores do teatro grego. Não estamos com uma máscara à frente da cara, não. Com o rosto descoberto. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Deus reflete em nós a sua imagem, sem máscaras. Hebreus capítulo 1, versículo 3, é um dos meus versículos preferidos, estou sempre a falar nele, não me canso de o fazer e penso continuar, que diz acerca de Jesus, o qual, Jesus, sendo o resplendor da glória do Pai, expressa a imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem, a imagem perfeita, a imagem plena, a imagem acabada do Pai, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é a imagem acabada do Pai. É a revelação mais perfeita que existe. E é por isso que eu não posso aceitar que pessoas queiram dirigir a vida de outros, ou até a sua própria vida, de acordo com a lei de Moisés, o Antigo Testamento, ou o que disse este, ou o que disse aquele. Não. Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, é para Ele que devemos olhar, é Ele que devemos imitar. Amém? Todos os outros são ajudantes. Os apóstolos, os profetas, os discípulos de Jesus, os patriarcas, foram ajudantes, colaboraram com Deus, eram cooperadores de Deus, homens e mulheres como nós, com os defeitos e virtudes que nós também temos. Mas Jesus é a expressa imagem da pessoa do Pai. É a nossa verdadeira e única referência. Os outros estão ali para compor a paisagem, para nos ajudar.
Efésios capítulo 4, versículos 3 a 15. Deus diz que, aqui o apóstolo diz aos Efésios que Deus deu à igreja ministérios espirituais, apóstolos, profetas, ensinadores, mestres, etc., evangelistas, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A nossa meta é o conhecimento do Filho de Deus. E ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é, à semelhança de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento da doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, aqui naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a verdade é que a imagem de Deus, a marca de Deus está em todo o ser humano. Está nos assassinos, está nos ditadores, está nas pessoas que estão mergulhadas nas coisas mais indignas. A marca de Deus está lá. É um ser humano, a marca de Deus está lá. Está um bocado desfocada, é verdade. Está irreconhecível tantas vezes, é verdade. E ela precisa de ser restaurada. Mas não foi perdida. Aquilo que foi perdido foi a semelhança. Porque a pessoa deixou de falar como Deus, de pensar como Deus e de agir como Deus. E qual é a nossa referência? É Jesus. Pensar como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus. Amém? Amém. Então, a imagem de Deus é qualquer coisa que precisa de ser recuperado para quem o perdeu por causa do pecado. A semelhança de Deus. Mas a imagem de Deus é qualquer coisa que está lá. Irmãos, eu sei que há textos nas Escrituras que nos fazem alguma confusão. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Faz um bocadinho com tintas muito escuras o ser humano para realçar a graça de Deus, que é sempre superior ao pecado do homem. É verdade. Mas muitas vezes há pessoas que acham que o ser humano não presta para nada, o ser humano é uma porcaria, o ser humano este é um pensamento que não é cristão. Isto não é um pensamento cristão. Havia um poeta grego da antiguidade que dizia acerca do ser humano: somos apenas pó e trevas. E há muito cristão por aí que replica esta mensagem. Somos apenas só pó e trevas. Não! Nós temos a imagem de Deus em nós. Nós temos a marca de Deus em nós. Está desfocada. Precisa de ser restaurada. É verdade. Mas temos a marca de Deus em nós. É por isso que nós não podemos desistir de nenhum ser humano. Amém. Seja ele portador de deficiência, seja ele um criminoso, seja ele uma pessoa de mau caráter, seja quem for, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no dia em que eu não acreditar nisto, eu não estou aqui a fazer nada. Eu acredito que Deus restaura. Eu acredito que as pessoas podem nascer de novo. Eu acredito que as pessoas colocam a sua fé em Jesus, que Deus transforma a vida da pessoa completamente. Ao longo da minha vida tenho visto isto muitas vezes acontecer. Desde pequeno que tenho ouvido na igreja testemunhos tremendos de pessoas que abriram os olhos da fé, conheceram Jesus e mudaram a sua vida completamente. Completamente. Homens que... Eu, em pequeno, havia um grande problema de alcoolismo em Portugal, ainda existe. Agora com algumas variantes, mais um alcoolismo juvenil. Mas, antigamente, lá na igreja em Lisboa, quando eu era miúdo, eu inúmeras vezes ouvi pessoas dar testemunho que antes eram pessoas com problemas com o álcool. Recebiam o ordenado, espatifavam em coisas que não interessam, derretiam logo na taberna com os petiscos e com os amigos, e depois chegavam a casa e batiam na mulher e nos filhos. Eu ouvi estas histórias inúmeras vezes de viva voz na primeira pessoa, mas também ouvi-os contarem que um dia tinham ido à igreja, tinham ouvido a palavra de Deus e tinham dado o seu coração a Jesus, e agora tinham a sua vida completamente mudada. A imagem está cá. Precisa de ser, está desfocada. Precisa de ser afinada. Precisa de ser restaurada.
E quando nós restauramos a imagem, adquirimos a semelhança. Porque quando nós nos convertemos a Jesus, não é preciso ninguém vir dizer: tu não podes fazer isto, tu não deves fazer aquilo. Não, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de qual é o caminho certo. E nós aprendemos a caminhar com Deus, porque nós queremos imitar Jesus. E quem imita Jesus não peca. Quem imita Jesus não anda no caminho do pecado. Quem imita Jesus pode falhar. Naturalmente nós somos humanos, podemos falhar, mas também sabemos que quando nos arrependemos, Deus nos restaura e temos um advogado junto do Pai, à direita do Pai, que é Jesus Cristo, intercedendo por nós. De facto, o ser humano não perdeu a imagem de Deus, a imago Dei, em si. Apenas ficou desfocada, ficou irreconhecível por causa do pecado. Mas perdeu a semelhança de Deus, a similitude. Mas em Cristo, por Cristo e com Cristo, nós restauramos a imagem e recuperamos a semelhança. Amém? É através dele. É apenas através dele que nós restauramos a imagem de Deus em nós e recuperamos a semelhança. E quando restauramos a imagem de Deus em nós, então nós ficamos mais parecidos com Ele. E nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Não é nos regulamentos de uma igreja, ou de uma denominação, ou de uma tradição religiosa. Nós pomos os nossos olhos em Jesus. Passamos a querer ser semelhantes ao Senhor. Passamos a começar a pensar como Ele, a falar como Ele, a agir como Ele. E Deus vai construindo em nós, não apenas reconstruindo a sua imagem, mas reconstruindo a sua semelhança. Amém? Vocês acreditam nisto? Que Deus pode transformar qualquer pessoa. E que por isso nós não podemos pôr ninguém borda fora. Às vezes a tendência é esta. Estamos num tempo que é muito moda classificar as pessoas, rotular as pessoas. Este é bom, este não presta. E às vezes nós perguntamos: mas não presta porquê? Porque não presta, porque tem esta cor de pele, porque tem esta religião, porque tem não sei quê, porque tem não sei quê. Não presta por isto, não presta por aquilo. Está bem, então, mas não há gente boa e má com todas as cores de pele, em todas as religiões. Pois, mas não queremos. Não prestam. Estes não prestam. Estes é que são bons. Isso é uma perspectiva humana, uma leitura humana completamente pecaminosa, completamente antibíblica. Não tem nada a ver com o Evangelho. Se Deus pode restaurar um jovem que se perdeu nas drogas e no crime, restaurar a sua imagem nele e recuperar a sua semelhança nele, como eu vi acontecer com muitos rapazes e raparigas, por exemplo, através do Ministério do Desafio Jovem. Se Deus pode fazer isso, se o filho pródigo, na história que nos é contada, na condição miserável em que se encontrava, pôde voltar para a casa do pai, arrependido, e recuperar a sua condição de filho, e fazer-se um banquete, houve alegria na casa por causa disso. Como é que nós podemos pensar que Deus está impedido de recuperar alguém, desde que esse alguém abra o coração para Ele? Não podemos. Não podemos. Não podemos substituir-nos a Deus. O homem hoje em dia tem muita tendência para querer ocupar o lugar de Deus, no sentido de dizer: este presta, aquele não presta. Não é assim que funciona. Aqui nesta palavra não é assim que isso funciona. Não é? As coisas eram de tal forma que mesmo nos tempos conturbados do Antigo Testamento, já na lei de Moisés, os estrangeiros poderiam ser integrados no povo de Israel, mediante determinados processos. Não é? Porquê? Porque todos foram criados, todo ser humano, à imagem de Deus. E aquilo que dá mais prazer ao coração de Deus, com certeza, que é uma pessoa cuja imagem estava distorcida, a sua imagem nele, nessa pessoa, estava distorcida, ver aquela pessoa abrir-se para Deus e essa imagem ser restaurada. E Deus trabalhar nele e construí-lo e reconstruí-lo, edificá-lo conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem de Jesus Cristo.
Isto é a coisa mais bela que há. Não há milagre maior do que este. Não há milagre. Há pessoas que não é à procura dos milagres. Não é? À procura de milagres. Olha, o maior milagre é alguém mudar a sua vida completamente, converter-se a Jesus e ele mudar a sua vida completamente. Não há milagre maior do que esse. Não há milagre maior do que esse. Eu sei que nós vivemos no tempo das notícias em catadupa e queremos novidades e não sei o quê, mas se calhar é bom que o povo de Deus pare um bocadinho para pensar. Nós não precisamos de novidades, nós precisamos de ser parecidos com Jesus. Nós precisamos de restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos que a sua imagem em nós seja restaurada. Se acaso ela está irreconhecível, nós precisamos de que a nossa semelhança com Deus seja cada vez maior. E isso acontece através de Jesus Cristo, da nossa imitação de Jesus, de sermos como Ele. Amém? Eu gostaria que ficássemos de pé, gostaria de orar. Curvemos as nossas cabeças. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã eu te agradeço, Senhor, porque nós podemos compreender que a Tua imagem está em nós, Senhor. E da mesma maneira como aquele filho pródigo estava na miséria, de uma forma, uma vida indigna, tendo cometido o erro de afastar-se da casa do Pai e entrar numa vida de aventuras, porventura aliciado pela sua, pouco aconselhado pela sua juventude e aliciado, Senhor, por coisas deste mundo, pelas luzes deste mundo, mas no final, Senhor, ele arriscou voltar para a casa do Pai e foi recebido de uma maneira como ele nunca pensou e foi restaurado à sua condição de filho. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus longânimo e misericordioso. És um Deus que tens prazer em restaurar, Senhor, em restaurar vidas. Bendito seja o Teu nome. Ajuda-nos a olhar para o nosso semelhante, para todos os seres humanos, sejam eles quais forem, como alguém cuja imagem de Deus, cuja marca Tu puseste na sua vida, Senhor, e que precisa ser restaurada, Senhor. E ajuda-nos a ser as mãos e os pés de Jesus para que isso possa acontecer, Senhor, para que eles possam restaurar a sua imagem neles, Senhor. E aqueles que estão no caminho, Senhor, para recuperar, ó Deus, a sua semelhança contigo, ó Deus, ajuda-nos a ser um bom exemplo para eles também. Ajuda-nos a falar como Jesus, a pensar como Jesus, a agir como Jesus, como exemplo, Senhor, para essas pessoas também, para que eles possam pôr isto em prática na sua vida e colocar Jesus, o autor e consumador da fé, como o seu alvo, como o seu modelo, como o seu exemplo de vida, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim seja. Senhor, nós sabemos que temos um Deus misericordioso, um Deus de novas oportunidades, de segundas, de terceiras oportunidades, um Deus que não desiste de nós, bendito seja o Teu nome, Senhor. Um Deus que está sempre disponível para quando um coração está arrependido, possa ser acolhido no Seu seio. Ajuda-nos a refletir a imagem deste Deus através de nós, através da Igreja, através de cada um de nós, para que o mundo possa ver quão grande é o nosso Deus, quão fantástico, quão maravilhoso é o nosso Deus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Cada um de nós possa almejar ser mais parecido com Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Que assim seja. Nós podem sentar.